Aquela madrugada silenciosa de meu primeiro turno oficial parecia interminável, enquanto os ponteiros do relógio se arrastavam para marcar 1 hora da manhã. Aos 21 anos, eu mal imaginava que aquela noite mudaria minha percepção da realidade para sempre. Já estava há 1 semana em período de teste, mas aquele era oficialmente meu primeiro dia. O pequeno estabelecimento onde eu trabalhava tinha fama de nunca fechar as portas. Normalmente, mesmo nas horas mais tardias, apareciam clientes em busca de um lanche. Mas naquela noite específica, o lugar estava completamente deserto. O silêncio pesava no ar como uma presença quase física. Inquieto e entediado, decidi que uma breve caminhada não faria mal. Tranquei a porta com cuidado. Deixei um aviso simples: volto em 15 minutos, e saí para o ar fresco da noite. Sei que foi irresponsável, especialmente sendo novato no emprego, mas desde criança tenho esse hábito noturno que nunca consegui explicar direito. Uma espécie de chamado para caminhar sob o céu estrelado quando todos dormem. Essa rotina nunca me trouxe problemas antes, mas tudo estava prestes a mudar. Meus passos me levaram até um prédio abandonado que sempre evitei, uma antiga clínica médica que parecia saída diretamente de um filme de terror. O arrepio que senti não foi apenas pelo vento frio. Na frente da clínica, perfeitamente alinhados, estavam 3 veículos escuros. Um alarme disparou em minha mente, causando um nó no estômago, mas tentei ignorar. Continuei andando até que aquela curiosidade traiçoeira que todos temos falou mais alto. Algo naqueles veículos parecia errado demais para ser ignorado. Dei meia volta e me aproximei para investigar. Com passos silenciosos, cheguei ao primeiro veículo. Os vidros eram tão escuros que pareciam pintados de preto. Impossível ver qualquer coisa lá dentro. Pressionei o ouvido contra a superfície fria e captei sons abafados, gemidos e batidas fracas. Meu coração acelerou. Parecia haver pessoas presas lá dentro. E não apenas uma. Os mesmos sons vinham de todos os veículos. Uma sensação gélida de medo começou a subir pela minha espinha. O que está acontecendo aqui? Pensei, enquanto caminhava ao redor de cada um deles. Com as mãos trêmulas, tentei abrir uma das portas. Nesse exato momento, o barulho de passos e vozes quebrou o silêncio. Meu corpo congelou por um segundo antes do instinto de sobrevivência me empurrar para o esconderijo mais próximo. Um velho banco de jardim, parcialmente quebrado. De lá, vi um grupo de 5 ou 6 homens saindo da clínica abandonada. 2 deles carregavam corpos inertes, um rapaz e uma moça que não pareciam ter mais que 22 anos, quase minha idade na época. As vítimas estavam amarradas e imóveis. Não consegui saber se estavam mortas ou apenas desacordadas. Minha mente tentava processar o que estava testemunhando, mas só uma coisa era certa: estava diante de algo terrivelmente errado. Comecei a rezar em silêncio para que não me descobrissem, para que fossem embora logo e eu pudesse fugir dali. Foi quando um dos homens virou a cabeça em direção ao meu esconderijo. Prendi a respiração. Ele começou a andar na minha direção, olhando fixamente para onde eu estava. Por sorte, outro homem o chamou, distraindo-o. Naquele breve momento de confusão, vi minha única chance. Assim que se afastaram o suficiente, disparei na direção oposta, correndo como nunca havia corrido antes. Cheguei à porta do restaurante ofegante, o coração quase saltando do peito. Ao tentar entrar, dei de cara com um homem que estava próximo à porta. Quando me viu, seu rosto transformou-se numa máscara de terror puro. Ele ficou pálido como papel, soltou um grito abafado e saiu correndo pela rua deserta. Estranhei sua reação, mas estava apavorado demais com o que tinha acabado de ver para me preocupar com isso. Entrei rapidamente e me escondi atrás do balcão, tentando acalmar minha respiração enquanto tentava entender o que testemunhara. Poucos minutos depois, os 3 veículos passaram lentamente pela frente do restaurante.
Através da vitrine, notei que um líquido escuro gotejava da parte traseira de um deles, deixando manchas no asfalto. De repente, a porta traseira desse veículo se abriu e algo foi arremessado para fora. Fiquei paralisado por alguns segundos. O medo me imobilizava, mas aquela maldita curiosidade era mais forte. Respirei fundo e saí de trás do balcão. É loucura, pensei comigo mesmo enquanto destrancava a porta. Volte para dentro. Mas não consegui obedecer minha própria voz interior. Tinha que ver o que haviam jogado na rua. A poucos metros do restaurante, vi as manchas escuras no asfalto. Segui o rastro até encontrar o objeto. O choque me atingiu como um soco. Era uma mão humana, recém-cortada, ainda vertendo sangue. O mundo girou ao meu redor e tive que me apoiar na parede para não cair. Meu estômago revirou violentamente. Antes que pudesse reagir, um estrondo medonho cortou o silêncio da madrugada. Uma colisão violenta na direção para onde os veículos tinham seguido. Reunindo o pouco de coragem que me restava, segui o som. A cena que encontrei ficará para sempre gravada na minha memória. Um dos veículos, o mesmo de onde jogaram a mão, estava completamente destruído contra um caminhão de carga. Os outros dois haviam desaparecido, provavelmente fugiram ao ver o acidente. Aproximei-me com as pernas bambas. Uma das portas estava escancarada, revelando o interior. O motorista havia sido esmagado contra o volante. Outros 2 corpos estavam no banco da frente, mas o verdadeiro horror estava no banco traseiro. 2 corpos, ou o que restava deles, estavam retalhados de uma forma que nenhum acidente de carro poderia causar. Cortes precisos e limpos, como feitos por uma lâmina grande e muito afiada. Não aguentei. Afastei-me aos tropeços e vomitei repetidamente na beira da estrada, tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Com as mãos trêmulas, tirei o celular do bolso e, após 3 tentativas desajeitadas, consegui ligar para a polícia. Contei tudo entre soluços e respirações entrecortadas. Depois de desligar, minhas pernas cederam. Caí sentado no meio-fio, abracei os joelhos e deixei as lágrimas virem enquanto esperava. Não sei quanto tempo se passou até sentir uma mão no meu ombro. Levantei o rosto, esperando encontrar ajuda, mas me deparei com a expressão irritada de um policial. "Onde está o acidente que você relatou?" perguntou ele, olhando em volta. "Ali", apontei, levantando-me com dificuldade. "O veículo bateu contra um caminhão grande. Tem corpos lá dentro." O policial franziu a testa. "Que acidente? Não tem nada aqui." Virei-me bruscamente. A estrada estava vazia. Nem veículo destruído, nem caminhão, nem vestígio de sangue. Nada. Comecei a gaguejar, tentando explicar freneticamente tudo o que tinha visto, desde a clínica abandonada até o acidente. O policial trocou um olhar com seu parceiro antes de se voltar para mim. "Você não ficou sabendo daquele acidente que aconteceu aqui há uns 3 anos?" perguntou com voz cansada. Enquanto eu insistia em levá-los para ver o sangue e a mão perto do restaurante, ele suspirou e disse ao colega: "É o 4º relato igual neste semestre. As pessoas não leem notícias antigas?" Deixaram-me ali, confuso e aterrorizado. Corri de volta para verificar o local onde tinha visto a mão. Nem sinal dela ou do sangue. Voltei ao restaurante como um zumbi, a mente girando em espirais de pânico e confusão. Passei o resto da noite em claro, pulando a cada barulho, revivendo cada detalhe da experiência perturbadora. Quando o sol nasceu, já tinha tomado minha decisão. Pedi demissão logo cedo e passei o dia perguntando aos moradores mais antigos sobre acidentes na região. Foi então que descobri. Exatamente 3 anos antes, um grupo de sequestradores que havia torturado e matado 3 jovens morreu em um acidente múltiplo naquele mesmo trecho da estrada. As circunstâncias foram tão estranhas que muitos falavam em justiça divina ou maldição. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Os sussurros sobre fenômenos inexplicáveis naquela região sempre me pareceram histórias para assustar turistas.
Depois daquela noite, porém, nunca mais duvidei. Algumas coisas simplesmente não têm explicação. Não esperei para descobrir mais. Dias depois, arrumei minhas poucas posses e voltei para minha cidade natal sem olhar para trás. Ainda hoje, anos depois, acordo no meio da noite, suando frio, com a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. E sempre me pergunto o que eu realmente vi naquela noite. E mais perturbador ainda, o que foi que aquele homem viu quando olhou para mim na porta do restaurante? Será que estava tendo as mesmas visões que eu? Jamais esquecerei meu primeiro dia na casa de repouso Serras do Poente. Era madrugada quando estacionei meu carro na entrada, depois de lutar contra a subida íngreme. O relógio marcava 6h45, quando o sol começava a colorir o céu com tons suaves. O prédio tinha algo de intimidador. Suas paredes pareciam guardar histórias de vidas que por ali passaram, algumas felizes, muitas dolorosas. Rita, a enfermeira supervisora, me recebeu com um aperto de mão firme e olhar atento. Começou a mostrar as instalações enquanto explicava minhas funções com uma calma que, olhando para trás agora, parecia um estranho presságio. Estávamos no meio do corredor principal quando Mateus, um auxiliar novato, veio correndo em nossa direção. Estava pálido e respirava com dificuldade. Temos uma emergência, disse ele entre respirações ofegantes. A dona Elisa teve um acidente e precisa de ajuda para se limpar. Notei como Rita ficou tensa ao ouvir o nome. Seu rosto endureceu e seu olhar pareceu escurecer por um momento. Quem está responsável por ela hoje? Perguntou Rita, suspirando profundamente. Mateus explicou que Joana, a cuidadora regular de Elisa, estava de folga. Os dois se entreolharam, claramente desconfortáveis com a situação. Foi quando vi minha chance. Eu posso ajudar, ofereci, ansiosa para mostrar meu valor logo no primeiro dia. Já cuidei de pacientes com incontinência antes. Rita me encarou com uma expressão difícil de decifrar. Tem certeza, Luísa? Você acabou de chegar. Sorri com a confiança de quem ainda não sabe o que está por vir. Claro que tenho. Para isso que fui treinada, não é mesmo? Rita concordou com a cabeça. Mas antes que eu seguisse Mateus, ela segurou meu braço. Tenha muito cuidado com ela, avisou em voz baixa. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não dei importância. No caminho para o quarto, perguntei casualmente sobre Elisa. O que devo saber sobre ela? Mateus diminuiu o passo. Ela é diferente. Na maioria das vezes é quieta, fica no canto dela, mas às vezes tem surtos, por isso usamos contenção. Ele hesitou antes de continuar. Sabe, ela teve uma vida difícil. O marido batia nela por anos. Um dia ele chegou bêbado e a espancou tão forte que todos acharam que ela não sobreviveria. Meu Deus, murmurei. Na minha opinião, ela está mais segura aqui do que estava com aquele monstro, concluiu Mateus. Chegamos a um quarto pequeno no fim de um longo corredor. O cheiro me atingiu antes mesmo de entrarmos. Uma mistura forte de urina e fezes que me fez cobrir o nariz instintivamente. No centro do quarto, uma cama com lençóis manchados. E nela, uma mulher pequena de cabelos grisalhos e longos, com as mãos amarradas nas laterais da cama. Dona Elisa, chamou Mateus gentilmente. Esta é Luísa. Ela vai ajudar a senhora a tomar banho hoje. Tudo bem? Elisa apenas assentiu levemente. Seus olhos arregalados se fixaram em mim sem piscar. Havia algo inquietante naquele olhar. Parecia vazio e ao mesmo tempo profundo demais. Mateus trouxe uma cadeira de rodas e colocamos uma toalha sobre o assento. Juntos, ajudamos Elisa a sair da cama e sentar. Lembre-se, disse Mateus em tom sério, só solte as amarras durante o banho. Assim que terminar, prenda-as novamente. Assenti, mas secretamente achei o procedimento exagerado. Elisa parecia tão frágil, tão indefesa. Além disso, eu era jovem e forte. O que poderia acontecer? Quando Mateus saiu,
Empurrei a cadeira até o banheiro. Podia sentir o olhar de Elisa me seguindo, intenso e silencioso. Liguei o chuveiro, ajustei a temperatura e comecei a lavar seus braços com cuidado. A senhora vai se sentir melhor depois desse banho, dona Elisa. Toda limpa e fresquinha. Falei em tom animado. Não houve resposta. Seus olhos continuavam fixos em mim, como se olhassem através da minha pele. Ajoelhei-me para lavar suas pernas quando ouvi sua voz pela primeira vez. Um sussurro áspero que me fez congelar. Ainda está dentro da parede. Levantei o rosto, confusa. Como disse Dona Elisa. Foi então que ela inclinou a cabeça de um jeito estranho, quase desarticulado. Com o cabelo molhado grudado no rosto, parecia saída de um filme de terror. Você me ajudou a cortar o pescoço dele num golpe só. Perguntou com uma voz que não combinava com seu corpo frágil. Senti meu coração acelerar. Do que a senhora está falando? Sabe como o sangue jorra quando você corta uma artéria? Continuou ela, agora com um brilho nos olhos que me fez dar um passo para trás. Dona Elisa, está tudo bem? Perguntei, tentando manter a voz firme. Um sorriso lento se formou em seu rosto, enquanto ela piscava como uma boneca mecânica. Se eu ainda a tivesse comigo, teria aberto todos eles ao meio. Nesse exato momento, as luzes do banheiro piscaram. Meu coração falhou uma batida. O cômodo não tinha janelas, apenas aquela luz fluorescente que agora bruxuleava acima de nós. Acho que terminamos por hoje. Falei em voz baixa, lutando para não deixar o medo transparecer. Foi quando tudo mudou. Em segundos, Elisa começou a gritar. Não era um grito normal, era um som animalesco, primitivo. Seu corpo magro se contorcia na cadeira com uma força que eu jamais imaginaria existir naquela estrutura frágil. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer, enquanto ela se debatia violentamente. Mateus entrou correndo no banheiro, alertado pelos gritos. Aqueles minutos, entre o início do surto e sua chegada, pareceram uma eternidade. Precisou chamar reforços e eles acabaram sedando Elisa antes de levá-la de volta ao quarto. Fiquei parada no banheiro, tremendo. O que aconteceu? Perguntei quando finalmente consegui falar. Não se culpe, disse Mateus. Ela tem esses episódios às vezes. Mas ela disse algo sobre cortar um pescoço e sobre algo que ainda está na parede, contei, ainda abalada. O rosto de Mateus perdeu a cor. Ele ficou em silêncio por vários segundos. O que foi? Insisti. A arma do crime, respondeu ele finalmente. A polícia nunca encontrou o que ela usou para matar o marido. Pela ferida, achavam que era algo bem afiado, talvez um estilete industrial ou um bisturi. 3 anos se passaram desde então. Continuo trabalhando no Serras do Poente, mas confesso que nunca mais dormi da mesma forma. À noite, quando o prédio fica silencioso, pego-me pensando naquelas palavras. Ainda está dentro da parede. Será que aquela idosa frágil realmente escondeu a arma que usou para se vingar do marido? Será que seu segredo permanece enclausurado entre tijolos e argamassa, enquanto ela aguarda, quieta na maior parte do tempo, com seus olhos vazios, que às vezes parecem dizer: eu sei de algo que vocês não sabem? E você, o que acha? Algumas histórias nos perseguem, não importa quantos anos se passem. Esta é a minha. Segurança de hotel de luxo nunca foi meu plano de carreira. Mas quando a oportunidade surgiu, no hotel majestoso, aceitei sem pensar 2 vezes. Mal sabia eu que essa decisão mudaria completamente minha visão sobre o que se esconde atrás das portas fechadas de lugares sofisticados. Minha experiência anterior limitava-se a trabalhos em pequenos estabelecimentos, nada comparado à grandiosidade deste lugar, onde até as maçanetas pareciam valer mais que meu salário mensal. Cheguei para meu primeiro turno às 21h45. Impressionado com o brilho do mármore e a organização impecável da recepção. Helena, a coordenadora de segurança,
Me recebeu com um sorriso contido. Uma mulher séria e eficiente que em poucos minutos mostrou-me os principais pontos de vigilância. Tudo parecia tão simples e organizado que cheguei a pensar que seria o trabalho mais tranquilo da minha vida. Como o destino pode ser irônico quando decidimos fazer essas suposições. Por volta da 1h15 da madrugada, enquanto fazia minha ronda habitual, recebi uma ligação da central. Helena queria me ver urgentemente. Ao entrar em sua sala, notei que algo estava errado. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava papéis sobre a mesa. "Miguel, preciso de sua ajuda", disse ela, sua voz baixa traindo nervosismo. Ricardo não apareceu para o turno dele. Tentamos contato várias vezes, mas sem sucesso. Você poderia cobrir as áreas dele também? Mas isso inclui os andares superiores? Perguntei, sabendo que aquela área normalmente era restrita. Helena assentiu rapidamente. "Apenas verifique se está tudo em ordem e me avise se notar qualquer coisa fora do comum." Achei estranho, principalmente porque Ricardo tinha fama de ser extremamente pontual. Mesmo assim, concordei. As horas seguintes se arrastaram, enquanto eu percorria corredores cada vez mais silenciosos. O contraste entre o hotel majestoso diurno, cheio de vida, e sua versão noturna, quase fantasmagórica, começava a me incomodar. Às 3h30, decidi subir ao último andar. O elevador parecia demorar mais que o normal, ou talvez fosse apenas minha ansiedade crescente. Durante toda a subida, senti um peso no peito, como se algo me avisasse para dar meia volta. Ignorei esse pressentimento, atribuindo-o ao cansaço de um turno duplo inesperado. As luzes do corredor superior piscavam irregularmente, criando sombras que pareciam se mover quando não observadas diretamente. Caminhei lentamente, verificando cada porta. Foi quando notei algo incomum. A entrada do depósito principal estava entreaberta, deixando escapar um fio de escuridão para o corredor. Empurrei a porta com cautela, usando minha lanterna para iluminar o interior. Uma onda de frio me atingiu imediatamente, muito mais intensa que o ar-condicionado normal do hotel. O cheiro de umidade misturado com algo indefinível fez meu estômago revirar. Avancei alguns passos, iluminando pilhas de caixas desorganizadas. No canto esquerdo, algo chamou minha atenção. Um tecido escuro jogado no chão. Aproximei-me e meu coração acelerou ao reconhecer o casaco do uniforme de Ricardo. Ao lado estavam seu crachá e cartão de acesso, como se tivessem sido arrancados e descartados. "Ricardo!" chamei, minha voz ecoando entre as paredes frias. Nenhuma resposta. Foi então que vi marcas úmidas no chão de concreto. Não era água. Tinha uma consistência diferente e deixava um rastro que seguia até uma pequena porta nos fundos do depósito. Uma que eu nem havia percebido à primeira vista. Segui o rastro com a lanterna firmemente segura em minha mão trêmula. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. A pequena porta estava ligeiramente aberta, como se convidasse quem quer que se aventurasse até ali. Hesitei por alguns segundos, considerando voltar e chamar Helena, mas algo me empurrou adiante, uma curiosidade sombria que superou o medo. Abri a porta lentamente e apontei a lanterna para o interior. O silêncio dentro daquela sala pequena era absoluto, como se o próprio som tivesse sido sugado do ambiente. No centro, estirado no chão de forma antinatural, estava Ricardo. Seu corpo retorcido formava ângulos impossíveis, como se cada articulação tivesse sido quebrada e depois reorganizada por alguém que não compreendia a anatomia humana. Sua pele tinha uma palidez doentia que contrastava com seus olhos arregalados, fixos no teto. Neles, uma expressão de puro terror congelada para sempre. Tentei falar, gritar, correr, mas meu corpo não respondia aos comandos desesperados do meu cérebro. Foi quando percebi que não estávamos sozinhos naquela sala. Na escuridão dos fundos, além do alcance da minha lanterna, uma silhueta permanecia imóvel.
Não conseguia distinguir detalhes, apenas sua presença opressiva. Não se movia como um ser humano normal faria. Na verdade, não se movia de forma alguma, mas de alguma maneira eu sabia que estava me observando. Meu corpo finalmente respondeu e dei um passo para trás. A adrenalina corria pelas minhas veias enquanto tentava manter o controle das minhas pernas bambas. Subitamente, as poucas luzes da sala piscaram e ouvi passos atrás de mim no corredor. Virei-me rapidamente, pronto para confrontar qualquer coisa que estivesse ali, mas o corredor estava vazio. Os passos continuavam, porém, como se estivessem em todas as direções ao mesmo tempo. Abandonei qualquer pretensão de coragem e corri. Corri como nunca havia corrido antes, sentindo o coração prestes a explodir no peito. Os corredores pareciam se alongar à minha frente, como num pesadelo onde você nunca alcança a saída. Quando finalmente cheguei à central de segurança, estava ofegante e coberto de suor frio. Helena estava sentada calmamente, como se me esperasse. Encontrei Ricardo, consegui dizer entre respirações entrecortadas. Ele tem algo errado lá em cima. Esperava ver choque, preocupação, ou pelo menos surpresa no rosto dela. Em vez disso, fui recebido com uma expressão neutra, quase resignada. Nós vamos cuidar disso, Miguel, ela disse simplesmente, como se eu tivesse relatado uma lâmpada queimada. Termine seu turno na recepção. O restante daquela noite se arrastou numa névoa de medo e confusão. A imagem de Ricardo e a sensação da presença desconhecida não me abandonaram. Completei meu turno mecanicamente, incapaz de processar completamente o que havia testemunhado. Nas semanas seguintes, ninguém mencionou Ricardo. Era como se ele nunca tivesse existido. Voltei a trabalhar no Hotel Majestoso, embora cada fibra do meu ser gritasse para que eu nunca mais pisasse naquele lugar. Agora, sempre que passo pelo corredor que leva aos elevadores dos andares superiores, sinto olhares invisíveis me seguindo. O Hotel Majestoso guarda um segredo nas suas paredes elegantes. Um segredo que devora seus guardiões de tempos em tempos. E eu, sem querer, descobri sua existência. Só me pergunto quanto tempo tenho até ser o próximo a desaparecer, deixando apenas um casaco e um crachá para trás. Pessoal, preciso compartilhar com vocês a experiência mais aterrorizante que já vivi em um primeiro dia de trabalho. Um acontecimento que passei a chamar em meus pensamentos de o início perturbador. Cada detalhe permanece nítido em minha memória. O emprego não era nada especial, mas oferecia estabilidade financeira em um momento que eu precisava desesperadamente de um salário regular. O escritório funcionava em um prédio empresarial recém-inaugurado, com design moderno, grandes janelas e ambiente aberto que criavam uma atmosfera clara e aparentemente acolhedora. Cheguei às 8h45 da manhã, como todo novato ansioso para causar boa impressão no primeiro dia. Fui recebido por Sofia, minha coordenadora, uma mulher educada e eficiente que me apresentou as instalações. O local parecia perfeito, tudo limpo, bem organizado e com funcionários focados em suas atividades. Senti aquela empolgação típica de novos começos enquanto arrumava minha mesa. No entanto, algo me incomodou desde o início. Uma pequena sala situada no fim do corredor. Era um espaço mínimo, sem qualquer janela e fechado por uma porta de metal. Toda vez que passava por lá, não resistia em dar uma olhada rápida, mas o interior estava sempre vazio, sem móveis ou qualquer decoração. Um ambiente frio e despojado que destoava completamente do restante. Estranhamente, nenhum dos meus colegas parecia notar sua existência, como se aquele lugar fosse invisível para todos, exceto para mim. Mesmo assim, sentia um inexplicável desconforto sempre que me aproximava. Durante o dia, conheci outros funcionários. Aparentemente, todos eram simpáticos, mas percebia um clima tenso quando me aproximava.
Conversas cessavam abruptamente com minha chegada e notava olhares discretos trocados entre eles. Nada explícito, apenas pequenos sinais sutis, suficientes para criar uma sensação de não pertencimento. Por volta das 15 horas, precisei de uma pausa para o café. Enquanto caminhava pelo corredor da misteriosa porta, vi Sofia conversando com um homem que não tinha visto antes. Era alto, usava terno, talvez formal demais para o padrão do escritório, e tinha cabelos escuros. Tentei passar discretamente, mas não pude evitar ouvir parte da conversa. "Já podemos começar, não é mesmo?" perguntou Sofia em tom baixo, com evidente nervosismo na voz. A resposta do homem veio em tom calmo e distante. "Podemos. Apenas certifique-se de que ele não perceba nada." Aquelas palavras não faziam sentido para mim, mas preferi não demonstrar curiosidade e segui para a copa. O restante da tarde passou entre apresentações e aprendizados sobre minhas novas funções. Às 17h30, quando começava a organizar minhas coisas para ir embora, algo inesperado aconteceu. Notei que a porta metálica estava entreaberta. Dela escapava uma luz fraca e pulsante, como um batimento cardíaco. Minha curiosidade falou mais alto que a prudência. Intuía que havia algo estranho naquele lugar, algum segredo oculto atrás daquela porta. Com o coração acelerado, aproximei-me cautelosamente e empurrei a porta um pouco mais. O interior continuava praticamente vazio, exceto por uma única cadeira no centro da sala. Foi então que percebi. Havia alguém sentado ali. Era um homem completamente imóvel, com o rosto parcialmente encoberto pela penumbra. Mesmo sem olhar diretamente para mim, sua presença era opressiva, tornando o ar denso e pesado. Fiquei paralisado ao perceber que algo nele não era natural. Sua imobilidade tinha algo de sobrenatural, como se não pertencesse ao nosso mundo. Senti um medo instintivo que me fez querer recuar imediatamente. Ao dar um passo para trás, acidentalmente pisei em algo no chão. O barulho quebrou o silêncio absoluto e, no mesmo instante, a cabeça do homem girou em minha direção com uma velocidade impossível para movimentos humanos normais. Seus olhos estavam completamente abertos, mas eram totalmente negros e vazios, como buracos que absorviam qualquer luz ao seu redor. Dei um salto para trás, com o coração disparado. Ele permaneceu sentado, mas aquele olhar fixo parecia penetrar em minha mente. De repente, uma voz atrás de mim quebrou o momento. "Rafael, está tudo bem?" Era Sofia. Ela havia se aproximado em silêncio absoluto, quase provocando em mim um ataque cardíaco. Virei-me esperando respostas, mas sua expressão apenas intensificou minha confusão. Sofia não olhava para mim, mas para o interior da sala, com um rosto completamente pálido. Seus lábios tremiam sem emitir som algum. Parecia hipnotizada pela figura na cadeira, que continuava sem se mover. Repentinamente, Sofia agarrou meu braço com força e começou a me puxar. "Precisamos sair daqui agora", disse com urgência na voz. Não questionei nem resisti. Meu instinto confirmava que nos afastar era a única decisão sensata naquele momento. Enquanto nos distanciávamos, olhei uma última vez para trás. O homem havia inclinado levemente a cabeça, mantendo aqueles olhos negros fixados em minha direção com uma intensidade perturbadora. O caminho até a saída principal pareceu interminável. Sofia manteve-se em completo silêncio e eu preferi não fazer perguntas. No elevador, ela posicionou-se estrategicamente à minha frente, bloqueando minha visão do corredor. "Explicarei tudo depois", sussurrou tão baixo que mal pude ouvir. Aqueles segundos no elevador pareceram uma eternidade. A imagem daqueles olhos vazios e negros ficou gravada em minha memória de forma permanente. Compreendi que algo sério acontecia naquele lugar e que Sofia escondia informações importantes. Nunca mais me aproximei daquela sala estranha. Sofia sempre arranjava formas de me manter longe dali, mas todas as vezes que precisava passar por aquele corredor,
sentia a presença de alguém me observando através da porta fechada. O homem da cadeira, independente de quem ou o que fosse, parecia estar permanentemente à espreita. Até hoje não descobri sua identidade ou o motivo de sua presença naquele lugar. Mas tenho absoluta certeza de uma coisa. Aquele primeiro dia de trabalho marcou o início de um pesadelo que carrego comigo até hoje e provavelmente continuarei carregando pelo resto da vida. Curioso pensar que, antes disso, minha experiência como vigia no hotel A Magnitude também teve momentos perturbadores. Mas isso é uma história completamente diferente que talvez eu conte em outra ocasião. Nunca imaginei que trabalhar numa lanchonete de beira de estrada me ensinaria tanto sobre a natureza humana. Foi naquele período de incertezas, logo depois que me pediram para não voltar mais à universidade, que acabei no Sanduíche Expresso, a única opção de emprego na nossa cidadezinha. Com 20 anos e morando com meus pais, eu vivia o clichê do jovem que abandona os estudos e termina fritando hambúrgueres para sobreviver. Durante os 6 meses que passei atrás daquele balcão, acumulei mais histórias do que em todos meus anos anteriores de vida. Talvez porque numa cidade pequena como a nossa, o Sanduíche Expresso funcionava como uma espécie de observatório humano, onde as pessoas mostravam facetas que normalmente mantinham escondidas. Entre os fregueses habituais, havia um que se destacava pelo visual inconfundível. Um senhor de idade avançada que aparecia invariavelmente com um casacão surrado que já tinha visto épocas melhores. Por baixo, uma camiseta branca marcada pelo tempo e pelo desleixo, complementando o visual com tênis tão desgastados que pareciam ter sobrevivido a uma guerra. Ele deixava um rastro perceptível por onde passava, como se arrastasse com ele toda a poeira do lugar. O mais intrigante é que ele aparecia no Sanduíche Expresso 4 ou 5 vezes todos os dias. Não importava se era manhã, tarde ou noite. Lá estava ele, sentado sempre na mesma mesa próxima à janela. Nunca criou problemas. Nunca reclamou do atendimento. Seu único hábito peculiar era pedir uma quantidade absurda de molho para qualquer coisa que comprasse, mesmo que fosse apenas um café. Minha colega do turno da tarde e eu transformamos aquele senhor num pequeno jogo particular para tornar as horas menos monótonas. Quando você passa 8 horas por dia atendendo dezenas de rostos anônimos, uma figura tão distintiva se torna quase um alívio, um ponto de referência no caos repetitivo dos dias. O senhor do molho chegou. Costumávamos avisar um ao outro quando ele cruzava a porta de entrada. Admito que nossas conversas sobre ele nem sempre eram respeitosas. Especulávamos sobre sua vida, seu passado, as razões para frequentar tanto aquele lugar. Até inventamos histórias absurdas sobre ele ser um ex-espião ou um artista falido. Nada cruel, apenas o tipo de divagação que se cria quando o tédio é seu principal inimigo. Então, numa terça-feira comum, notamos sua ausência. No começo, não demos muita importância, mas quando completou 3 dias sem aparecer, a situação se tornou estranhamente inquietante. É curioso como sentimos falta até mesmo das pessoas que mal conhecemos quando elas fazem parte da paisagem diária da nossa vida. Foi durante minha folga, por volta das 2 da manhã, que recebi a mensagem da minha colega. Ela sempre foi dessas pessoas que navegam pela internet durante a madrugada e sua curiosidade a levou a pesquisar notícias locais. Encontrou uma pequena nota sobre prisões recentes e lá estava ele, o homem do casacão, detido por envolvimento com uma rede de distribuição de drogas. A foto na página da delegacia local mostrava o mesmo casacão, o mesmo olhar distante. Fiquei paralisado olhando para aquela imagem. Por meses havíamos servido e observado um traficante sem nunca desconfiar de nada. Ele havia se tornado parte da nossa rotina, quase um conhecido,
E descobrir aquela verdade foi como se alguém tivesse mudado as regras do jogo sem me avisar. Mas se essa descoberta foi impactante, o que aconteceu 2 semanas depois me fez questionar tudo o que eu pensava sobre as pessoas ao meu redor. Estava no turno da noite, o pior de todos, que terminava às 3 da manhã. Nossa clientela nesse horário consistia basicamente em motoristas de caminhão e ocasionais grupos de adolescentes voltando de festas. Naquela noite em particular, o movimento tinha sido praticamente inexistente. O relógio marcava 1h20 da madrugada e o lugar estava completamente vazio há pelo menos 1 hora. Tínhamos adiantado toda a limpeza possível e estávamos apenas esperando o tempo passar para fechar o caixa. Foi quando me lembrei da lixeira escondida atrás da área reservada para grupos maiores, aquele canto que ficava fora do campo de visão da cozinha. Como não tínhamos mais o que fazer, decidi verificar se precisava ser esvaziada. Encontrei 2 sacos quase transbordando. Comida desperdiçada, guardanapos usados, o tipo de lixo que você prefere não pensar muito a respeito. Eram pesados demais para carregar juntos. Então peguei o primeiro e levei até o container grande nos fundos do estacionamento. Ao jogar o saco, senti aquela fisgada típica nas costas de quem faz força de maneira errada. Voltei para buscar o segundo saco, pensando que aquela seria a última tarefa antes de me sentar novamente. Estava quase chegando ao container quando algo chamou minha atenção. Parecia um pedaço de pano escuro, mas ao me aproximar, percebi que era um gato. Estava imóvel, com ferimentos visíveis, especialmente na região da cabeça. A forma como havia sido posicionado, de lado, como se estivesse apenas dormindo, contrastava com o estado terrível do corpo. O choque foi tão grande que deixei o saco de lixo cair no chão. Meu estômago se contraiu violentamente e por um instante achei que fosse vomitar ali mesmo. Não era apenas a visão do animal morto, mas a certeza perturbadora de que aquilo não foi acidental. Alguém havia deliberadamente colocado o gato ali, mutilado daquela forma, em um local onde seria inevitavelmente encontrado. Corri para dentro e contei aos 2 colegas que estavam comigo naquele turno. A garota da cozinha começou a chorar, enquanto o rapaz do caixa ligou imediatamente para a polícia. Quando os policiais chegaram, cerca de 20 minutos depois, não pareceram particularmente impressionados. Fizeram algumas perguntas básicas, olharam rapidamente o local e nos informaram que provavelmente era obra de algum adolescente problemático. O mais assustador dessa história toda é a linha do tempo. Eu havia esvaziado o primeiro saco e voltado para o interior do restaurante. Em menos de 2 minutos, saí novamente com o segundo saco. Nesse brevíssimo intervalo, alguém colocou aquele gato ao lado do container. Isso significa que a pessoa estava me observando, esperando o momento exato para deixar sua mensagem macabra. Nenhuma câmera cobria aquela área específica do estacionamento. Apenas a frente do estabelecimento e a área de drive-thru tinham monitoramento. Nunca descobrimos quem fez aquilo. Pedi transferência para o turno da manhã na semana seguinte e 2 meses depois consegui um emprego numa loja de materiais de construção. Anos se passaram desde então, mas sempre que vejo alguém com um casacão velho ou passo por um beco escuro à noite, lembro daquelas 2 lições perturbadoras que aprendi no sanduíche expresso. Que as pessoas raramente são quem aparentam ser, e que a maldade mais assustadora é aquela que se esconde à plena vista, esperando pacientemente sua oportunidade de se revelar. Minha vida precisava de uma mudança radical. Depois de anos na mesma rotina, decidi arriscar tudo. Pedi demissão, fiz as malas e aceitei uma proposta em uma empresa na capital. Nova carreira, novo começo, esperanças renovadas. O que eu não imaginava era que meu passado viajaria comigo. Quando o elevador parou no andar 32 e as portas se abriram,
Senti um calafrio subindo pela espinha antes mesmo de reconhecer aquele rosto familiar. Lá estava ela, Valentina Moreira, sentada atrás do balcão da recepção, como se tivesse planejado esse momento. Seus dedos de unhas vermelhas pararam de digitar assim que me viu. Nossos olhares se cruzaram e ela sorriu daquele jeito lento e calculado que me deixou gelado. O mesmo sorriso que vi na noite em que terminei nosso relacionamento, segundos antes dela pegar um abridor de cartas da mesa e sussurrar que um de nós dois não sairia ileso daquele apartamento. "Roberto, que surpresa encontrar você aqui", disse ela com falsa inocência. "O que você está fazendo neste lugar?" Consegui perguntar, enquanto minha garganta parecia fechar. Valentina inclinou a cabeça como uma criança curiosa e soltou uma risada suave. "Trabalho na recepção há 6 meses. O mundo é mesmo pequeno, não é? Quase como se fosse destino. Ou um pesadelo", pensei, tentando manter a compostura. Forcei-me a seguir pelo corredor, lembrando que adultos maduros convivem com ex-parceiros em ambientes profissionais todos os dias, mesmo aqueles com histórico de comportamento instável. Um pensamento que não me tranquilizou nem um pouco. Na minha nova mesa, uma pilha organizada de documentos me aguardava com um post-it em letras maiúsculas. "Entrega improrrogável hoje." Mergulhei no trabalho, agradecido pela distração, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado constantemente. Por volta das 11h15, precisei de uma pausa. 10 minutos para um café, pensei. Foi o tempo suficiente para que meu dia desmoronasse. Ao retornar, encontrei meu computador ligado, mas cada arquivo que tentava abrir exibia mensagens de erro. Tudo estava criptografado ou corrompido. Reiniciei o sistema, busquei backups, tentei recuperações de emergência. Nada funcionou. Ao meio-dia, meu telefone não parava de tocar com clientes furiosos exigindo os relatórios prometidos. "Ricardo, na minha sala, agora." A voz tensa de Gabriel, o diretor do departamento, cortou o ar. Seu rosto estava vermelho de raiva quando jogou várias folhas impressas sobre a mesa. "Explique isto." Olhei para os papéis e meu estômago afundou. Eram prints de e-mails extremamente inapropriados, enviados do meu endereço corporativo para várias funcionárias do departamento. "Eu não enviei isso", protestei, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. "É a Valentina, minha ex-namorada da recepção. Ela tem conhecimentos avançados de informática, trabalhava com segurança digital antes." Gabriel bateu na mesa, interrompendo-me. "Não me interessa seu drama pessoal. Está aqui há menos de um dia e já criou o caos. Resolva essa bagunça e recupere os arquivos dos clientes antes de ir embora, nem que precise virar à noite." Ao sair, captei pelo canto do olho Valentina, ajustando o fone de ouvido da recepção, com um sorriso discreto nos lábios. Voltei ao meu computador, fingindo que ainda havia como salvar a situação, enquanto discretamente verificava se alguma saída de emergência estava desbloqueada. Às 19h30, o andar inteiro estava vazio e silencioso. Os colegas, o pessoal da limpeza, todos tinham ido embora. Apenas a luz azulada do monitor iluminava meu rosto enquanto eu tentava recuperar algum arquivo útil. Foi quando as luzes piscaram 3 vezes e, de repente, tudo escureceu. O monitor apagou, as luzes do corredor e até as saídas de emergência, que deveriam ter baterias independentes, se apagaram simultaneamente. Um ponto luminoso surgiu distante, próximo à sala de arquivos. Uma lanterna balançava suavemente. Fiquei paralisado quando o feixe de luz revelou algo na parede de vidro da sala de reuniões. Letras grandes em uma substância vermelha e úmida que escorria lentamente. "Você ainda me ama, Roberto?" A caligrafia era inconfundível. A mesma das dezenas de cartas que Valentina me enviou após o término. Ela havia planejado tudo. Agarrei minha mochila e corri para os elevadores, pressionando freneticamente o botão. Inútil.
Tentei as escadas, trancadas. Todas as saídas estavam bloqueadas, inclusive as de emergência. Algo que só seria possível com acesso ao sistema principal de segurança. Primeira vez que te vi, você disse que acreditava em amor à primeira vista. A voz melodiosa de Valentina ecoou pelos corredores escuros. Prometeu que seria para sempre. Mentiroso. Escondi-me atrás de um arquivo alto, controlando minha respiração acelerada. Minha mão tateou a superfície da mesa próxima e encontrou um grampeador industrial pesado e metálico. Não era muito, mas poderia servir como defesa. Sabe qual é a parte mais interessante dessa história, Roberto? Sua voz parecia vir de todos os lugares. Quando vi seu currículo no sistema de RH há 3 meses, reconheci seu nome imediatamente. Foi tão fácil convencer o diretor de que você era o candidato perfeito. Mostrei seus projetos antigos, falei do seu potencial. Escolhi até qual seria sua mesa, próxima à saída de emergência do leste. Planejei cada detalhe. Um feixe de luz varreu o chão próximo aos meus pés. Arrastei-me silenciosamente para longe, sentindo o carpete áspero arranhar meus cotovelos e joelhos. Você realmente achou que bloquear meu número, mudar de endereço e deletar suas redes sociais me impediria? Acompanho cada passo seu há 2 anos. Sei onde almoça nas quintas, qual academia frequenta e que sua irmãzinha ainda curte minhas fotos sem perceber quem sou. Isso não é normal, sussurrei para mim mesmo, procurando desesperadamente uma saída. Como vou escapar dessa louca? Alcancei a copa dos funcionários e procurei algo mais eficaz para me defender. Encontrei uma garrafa térmica de aço inoxidável. Quando me virei, o clarão da lanterna me cegou momentaneamente. Te encontrei, cantarolou Valentina, com aquela risada aguda que me assombrava nos pesadelos após nosso término. Ela estava parada na entrada, segurando um estilete em uma mão e a lanterna na outra. O brilho frio refletia em seus olhos escuros. Você precisa de ajuda profissional, Valentina, falei, tentando manter a voz firme, apesar do tremor nas pernas. Ajuda? Ela inclinou a cabeça. Esperar 5 dias seguidos na porta do seu prédio só para te ver por 2 minutos. Isso é dedicação, não loucura. É amor na sua forma mais pura. A luz iluminou completamente seu rosto agora. Seus lábios vermelhos contrastavam com a palidez da pele, formando um sorriso inquietante. Venho preparando este momento há meses, sussurrou, aproximando-se lentamente. Você tem ideia da segurança que precisei burlar? Os sistemas que tive que hackear? As pessoas que tive que enganar? Tudo por você, tudo por nós. Em um movimento desesperado, lancei o grampeador contra seu rosto e corri para o lado oposto, empurrando-a contra a parede ao passar. Ela não gritou de dor, nem me perseguiu imediatamente. Apenas riu, uma risada carregada de satisfação, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como planejado. Corri desorientado pelos corredores escuros, guiando-me apenas pelas luzes da cidade que entravam pelas janelas. Cheguei à sala de conferências principal e vi a plataforma da escada de incêndio externa através do vidro temperado. A porta de acesso estava trancada eletronicamente, mas a janela poderia ser minha única saída. Peguei uma cadeira de escritório e golpeei o vidro repetidamente. Na terceira tentativa, a superfície se estilhaçou com um estrondo que parecia alto demais no silêncio da noite. O ar gelado da madrugada invadiu a sala, enquanto eu avaliava a distância até a plataforma metálica. As luzes dos edifícios vizinhos pareciam embaçadas através das lágrimas de pânico que se formavam em meus olhos. Onde pensa que vai, Roberto? A voz de Valentina soou atrás de mim. Ela estava parada junto à janela quebrada, com um corte na testa que sangrava livremente. Com calma perturbadora, passou o dedo pelo sangue e o levou aos lábios. São 32 andares até o asfalto, disse metodicamente. Saltar seria fatal, ficar aqui comigo. Bem, podemos conversar a noite toda. Recuei até o parapeito, sentindo os cacos de vidro sob meus sapatos.
Isso não é uma conversa normal. É uma armadilha doentia. Você precisa parar com isso. Você me fez assim, gritou subitamente, avançando em minha direção com o estilete erguido. Não tomei a decisão conscientemente. Meu corpo reagiu por instinto de sobrevivência. Em um segundo, estava no parapeito, no seguinte, lançando-me em direção à plataforma da escada de incêndio. A distância era maior do que parecia, mas consegui agarrar a grade metálica com as mãos, sentindo o impacto rasgar minha pele enquanto me segurava com toda a força. Uma dor lancinante atravessou minha perna esquerda quando bati contra a estrutura e o estalo característico de osso quebrado ecoou na noite. Mesmo assim, consegui me puxar para a segurança da plataforma. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi o rosto de Valentina emoldurado pela janela quebrada, observando-me com uma expressão indecifrável. Acordei 3 dias depois no hospital, com uma perna engessada e as mãos enfaixadas. O oficial de polícia que tomou meu depoimento explicou que a equipe de segurança do prédio tinha ouvido o barulho do vidro quebrando e chamado reforços. Encontraram Valentina ainda no andar, tentando apagar as provas. A lista de acusações contra ela era extensa: invasão de sistema, sabotagem digital, falsificação de identidade corporativa, cárcere privado, tentativa de homicídio. As câmeras de segurança do edifício, que ela acreditava ter desativado, tinham um sistema de backup independente que registrou tudo. Gabriel apareceu no hospital no dia seguinte, visivelmente constrangido. Pediu desculpas profusamente e ofereceu uma indenização generosa, além do pagamento de todas as despesas médicas e uma promoção quando eu retornasse. Recusei educadamente. Minha carta de demissão já estava pronta no meu e-mail de recuperação. A lição que aprendi sobre recomeços valia mais que qualquer salário. Às vezes, para realmente seguir em frente, precisamos enfrentar nossos fantasmas, mesmo que literalmente. Agora, com Valentina finalmente recebendo o tratamento psiquiátrico que precisava, eu poderia, enfim, buscar um novo começo. Em uma cidade bem distante e em um escritório no térreo, de preferência. A noite em que quase perdi minha vida começou como qualquer outra no meu emprego de vendedor noturno. Aos 21 anos, eu já estava acostumado com a rotina solitária daquele pequeno comércio à beira da estrada. Embora às vezes contasse com um colega, naquela noite específica, estava completamente sozinho, cercado apenas pelo silêncio e pelas prateleiras cheias de produtos. O movimento era tão escasso que eu propositalmente reduzia meu ritmo de trabalho para ter algo para fazer durante as 8 horas de turno. Descarregava as caixas de mercadorias vagarosamente, organizando os produtos sem pressa enquanto as horas se arrastavam pelo relógio da parede. O local era pequeno, aconchegante para um funcionário, mas inquietantemente vazio durante a madrugada. Conforme abastecia as prateleiras, minha mente vagava livremente. Planejava o fim de semana, lembrava de músicas, imaginava conversas futuras, tudo enquanto meu corpo executava aquela tarefa automática pelos corredores estreitos da loja. Foi nesse estado de devaneio profundo que um barulho seco e insistente na porta principal me arrancou violentamente dos meus pensamentos, fazendo meu coração saltar. O som ecoou pelo espaço vazio da loja como um trovão em noite silenciosa. No primeiro momento, fiquei confuso, como se despertasse de um sonho. As batidas continuaram, firmes e determinadas. Abandonei as caixas no meio do terceiro corredor e caminhei cautelosamente até a entrada, onde a luz externa iluminava parte do estacionamento vazio. Através do amplo painel de vidro, avistei uma figura solitária, usando um chapéu escuro. O homem permanecia imóvel, como uma estátua, encarando o interior da loja com uma intensidade perturbadora. Aproximei-me do vidro e expliquei em voz alta que o estabelecimento estava fechado até às 8 da manhã.
Minha voz soou estranhamente alta no silêncio da madrugada. O estranho não reagiu. Seu olhar fixo e vazio me causou um desconforto imediato, como se algo nele estivesse fundamentalmente errado. Tentei mais uma vez, apontando enfaticamente para o cartaz de horários e articulando as palavras com clareza. Fechado até amanhã, 8 horas. Nenhuma resposta, apenas aquele olhar penetrante e imóvel que parecia enxergar através de mim. Após alguns segundos desconfortáveis, esperando alguma reação, dei de ombros e me afastei da entrada. Enquanto retornava para o interior da loja, olhei para trás e notei que o homem finalmente se movia, afastando-se lentamente. Algo naquele movimento me pareceu estranho, quase mecânico. Dei mais alguns passos e, ao verificar novamente, a figura havia desaparecido completamente. O estacionamento continuava vazio, sem qualquer veículo à vista. Aquilo me intrigou profundamente, considerando que estávamos no meio do nada. A loja ficava isolada na rodovia, a quilômetros de distância da área residencial mais próxima. Era praticamente impossível chegar a pé, especialmente àquela hora da madrugada. De onde teria surgido aquele homem? E para onde teria ido tão rapidamente? Tentei afastar a sensação de estranheza que o encontro havia deixado. Provavelmente alguém perdido ou confuso, pensei, forçando-me a retomar meu trabalho. Logo me concentrei novamente na tarefa de organizar produtos, e a imagem do homem do chapéu gradualmente se dissolveu na minha mente, substituída por pensamentos mais cotidianos. Por volta das 2 da madrugada, meu estômago começou a reclamar. Deixei a última caixa de mercadorias no chão e caminhei até a sala dos funcionários, localizada nos fundos da loja. O ambiente era simples: uma pequena mesa, um micro-ondas, algumas cadeiras e um frigobar. Aqueci meu jantar, uma porção generosa de macarrão com molho de carne que havia trazido de casa, e saboreei cada garfada enquanto folheava distraidamente uma revista velha. Após cerca de meia hora de pausa, deixei a sala de descanso para retomar minhas tarefas. O silêncio parecia ainda mais profundo agora. Meus passos ecoavam pelo piso de cerâmica enquanto eu percorria o corredor central. Quando ergui os olhos da lista de tarefas que segurava, congelei instantaneamente. A poucos metros de distância, entre as prateleiras do outro lado da loja, caminhava calmamente o mesmo homem de chapéu. Meu sangue gelou nas veias. Era impossível. Eu tinha certeza de que todas as portas estavam trancadas. O intruso movia-se com naturalidade, como se estivesse fazendo compras normalmente, aparentemente sem notar minha presença. Fiquei paralisado, sentindo o pânico crescer como uma onda gelada subindo pelo meu corpo. Aguçando os ouvidos, consegui distinguir claramente o som dos seus passos, seguindo em direção à sala de descanso de onde eu acabara de sair. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Silenciosamente, esgueirei-me para trás de uma pilha de caixas em um corredor lateral. Os passos continuavam na direção dos fundos da loja, lentos e metódicos. Planejei correr para a saída assim que o homem estivesse longe o suficiente, mas então aconteceu. O ritmo dos passos mudou bruscamente. O som de passadas aceleradas reverberou pelo espaço vazio da loja. Ele estava correndo e vinha em minha direção. O medo explodiu em adrenalina pura. Saltei do meu esconderijo e disparei para o lado oposto, rumo à porta principal. Por um segundo, olhei para trás e vi o homem do chapéu virando o corredor, seus olhos fixos em mim enquanto corria com determinação predatória. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu corria desesperadamente até a entrada. Com dedos desajeitados pelo pânico, lutei para encontrar a chave certa no chaveiro e encaixá-la na fechadura. Podia ouvir os passos se aproximando rapidamente. Finalmente, consegui destravar a porta e a empurrei com toda a força. No exato instante em que pisei para fora, um clarão brilhante iluminou a noite e um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Corri sem olhar para trás, sem direção,
movido apenas pelo terror absoluto. Só parei quando alcancei a rodovia, onde felizmente um motorista viu meu estado de desespero e parou para ajudar. Em minutos, várias viaturas policiais chegaram ao local. Quando retornei à loja, acompanhado pelos policiais, o agressor já havia fugido. A investigação revelou a porta dos fundos arrombada e um conjunto de ferramentas abandonado próximo a ela. O detalhe mais assustador, porém, foi a marca de bala incrustada na parede externa, a apenas 5 centímetros de onde eu estava quando saí correndo. Um erro de pontaria que salvou minha vida por questão de milímetros. A polícia encontrou algumas embalagens de salgadinhos abertas no balcão e pegadas por toda a loja. Com base nas evidências e no comportamento errático do invasor, os investigadores concluíram que se tratava provavelmente de alguém sob efeito de substâncias psicoativas, um indivíduo perigoso que misturou o consumo de drogas com intenções violentas. Para mim, pouco importava o diagnóstico. Aquela noite mudou para sempre minha percepção sobre a vulnerabilidade humana e o fino limite entre a vida e a morte.